Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. O capítulo de hoje é o capítulo 7, que fala da serpente, ou a cobra. Lembrando que o estudo do Petit Lenormand sempre se faz em associação ao baralho. O baralho ele serve como uma fonte de observação e de estudos, inclusive se for um baralho voltado mais especificamente para isso. A carta A Serpente ou a Cobra é a carta de número 7, na numeração do Petit Lenormand, que vai da 1, o cavaleiro, até a 36, que é a cruz, e ela corresponde à Dama de Paus. A carta de Paus, as cartas do naipe de Paus no baralho Petit Lenormand reúne aquelas cartas mais negativas que expressam os grandes desafios da nossa vida. Nesse baralho que nós montamos, como as cartas que pertencem àquele naipe têm a mesma cor, aqui no caso escolhemos a verde para o naipe de Paus, isso auxilia a gente visualizar se numa tirada de 3, 9, uma mini mesa real, onde há uma predominância de um conjunto de naipe de paus, a gente precisa olhar com maior atenção essa concentração do naipe de paus e detalhar o seu sentido, porque ali mostra um ponto, né, em que aquelas cartas se concentram, que está espelhando algum aspecto da nossa vida que merece sim a nossa atenção detalhada. Vamos à serpente. Aqui nós temos várias palavras-chave que podem ser associadas a elas. E vamos fazendo a leitura e a partir da leitura comentando. Então, a serpente. Na maioria das culturas, a cobra é um animal que evoca medo, cuidado, perigo. No Petit Lenormand, a carta serpente herdou esse sentido mais geral e representa situações desafiadoras. Então, em quase todas as culturas, a cobra, por ser um animal peçonhento e pelo fato da sua picada muitas vezes desencadear a morte, principalmente em épocas em que não havia soro antiofídico, não havia como fazer algo contra o veneno da cobra, ela teve essa conotação negativa. E na nossa própria cultura, que é herdeira da tradição judaico-cristã, a cobra aparece como personificação do mal. Né? Foi por causa da cobra, simbolizando, né, um mal, simbolizando o demônio, que o homem foi expulso do paraíso. Né? A cobra enrolou Eva, né? Eva enrolou Adão e viemos parar aqui na condição que estamos hoje. Evidentemente que isso é um mito explicativo para muitas questões da vida humana. Não deve, como nenhum texto sagrado e como nenhum mito, não deve ser interpretado de forma literal, né? Há que analisar, que se interpretar. Então a cobra tem essa conotação, e toda vez que essa carta sair para nós, ou para alguém para quem estamos lendo, é necessário a gente dar uma atenção especial para ela. Na tradição judaico-cristã, a cobra chega a ser encarada como a personificação do demônio, sendo apontada como a causa da tentação e do pecado que teria expulsado Adão e Eva do Jardim do Éden. Em função disso, é vista em nosso imaginário como um símbolo para a traição, que acabamos de comentar. Então a cobra ela carrega consigo, né,
no imaginário coletivo e pessoal, essa conotação de algo ruim, algo mal, de traição, e tanto que é utilizado né, no dia a dia, né? Quantas vezes, né, a gente não identifica cobras em nossa vida, né? é, é, e até jocosamente, muitas vezes, nas brincadeiras, né, se chama né, uma amiga, sua cobra, sua víbora, né, porque percebe que às vezes até por trás de uma brincadeira há ali uma maldade, uma malícia, há algo que lembre a presença da cobra. Continuando a leitura. Em nosso círculo de relações não há pessoas que se comportam como cobras? Não somos traídos, às vezes, por aqueles em que mais depositamos confiança? A carta à serpente, assim, pode representar tanto a traição em si quanto os traidores. Então, a cobra pode trazer essa representação, sim, né, de atenção, cuidado com as suas companhias, com quem está lhe rodeando, com quem está lhe cercando, com quem muitas vezes se faz de amigo, de bonzinho, que quer lhe ajudar, mas que talvez esconda segundas intenções. Não devemos esquecer que a maioria das cartas do Petit Lenormand também podem representar pessoas com as suas características físicas e psicológicas. Nesse sentido, a serpente pode ser uma mulher esguia, alta, morena, de meia idade, sagaz, inteligente, astuta e por aí vai. Isso que eu acho fantástico no Petit Lenormand e nunca vou repetir suficientemente, que é justamente a versatilidade dessas cartas. Né? A maioria delas podem representar pessoas, principalmente em se tratando das cartas da corte. Todas as cartas da corte, dentro dos quatro naipes, representam especificamente perfis psicológicos, né? Que a gente encontra nas nossas relações. Né? E, e a gente se identifica, muitas vezes a gente se espelha, muitas vezes a gente, né, a cobra pode representar o nosso perfil psicológico, não quer dizer, eu sou uma pessoa ruim, mata, não tem nada a ver com isso. Quando ela vai representar uma pessoa, é claro que pode indicar uma pessoa com segundas intenções, uma pessoa manipuladora, uma pessoa é, é, bem estrategista, né? Mas não necessariamente não necessariamente a carta representa, né, alguma coisa ruim. Se ela vai espelhar o nosso perfil psicológico, o perfil psicológico de alguém, ou as características de alguma pessoa, podem ser características boas. Né? Uma pessoa atilada, inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa ligeira, uma pessoa que tem um raciocínio rápido, tudo isso pode ser indicado pela carta serpente. Então, como eu sempre enfoco, interpretação, contexto é tudo. Nunca exploraremos em profundidade os multifacetados nuances de cada carta. Saindo a serpente, uma tirada qualquer, redobremos nossa atenção e os nossos cuidados. Como palavra-chave para a serpente, temos traição, perigo, astúcia e inteligência. Aqui há o espaço para continuar colocando mais palavras e fazendo as suas formulações pessoais. Então, a serpente é uma carta muito interessante. Lembrando que essas 36 cartas do baralho Petit Lenormand, cada uma tendo, né, o seu significado particular, mais específico, mas ao se conectarem umas com as outras, elas ampliam e desdobram significativamente esses sentidos mais básicos que elas possuem, para retratar a diversidade da vida humana, os aspectos bons, os aspectos ruins, né? Os momentos de glória, os momentos de queda. Então, as cartas do naipe de paus, elas são essenciais para a gente
compreender de forma mais completa, de forma mais plena, de forma mais integral a nossa vida e a vida daquele para quem nós estamos fazendo a leitura. Então, hoje fizemos um comentário bem básico, bem simples sobre a carta à serpente, que merece, né, a nossa atenção mais detida. E fica o convite para seguir lendo e estudando conosco o baralho Petit Lenormand, que vou repetir sempre, um dos instrumentos mais bem elaborados que nós temos à nossa disposição para nos conhecermos melhor. Aqui, Charlie Normandel, desejando sucesso e perseverança em seus estudos. Até mais.